compreensão de emoções tão poderosas como a ira e o amor parece um paradoxo quando atribuídas a uma entidade perfeita e suprema como Deus. No entanto, ao longo da história religiosa e no meio teológico, estes sentimentos têm sido frequentemente explorados para descrever as complexas interações entre o Criador e suas criações. Aprenda como a ira e o amor de Deus funcionam juntos. É um convite para mergulhar na lógica divina, descobrindo como duas forças aparentemente opostas podem coexistir em harmonia, moldando crenças, doutrinas e, por fim, a maneira pela qual vivenciamos nossa espiritualidade. Este trabalho busca desmistificar esses conceitos, oferecendo uma nova perspectiva sobre a justiça e a misericórdia que emanam de um Deus multifacetado. Agora, isso é realmente intenso, mas pense nisso. Deus não seria bom se não se irasse com o mal de Faraó e eventualmente fizesse algo a respeito. E repare que a ira de Deus é expressa entregando Faraó às consequências de suas próprias decisões. E isso é, na verdade, como a ira de Deus é mostrada em toda a Escritura, como na história dos israelitas. Vez após vez, por centenas de anos, eles traem o Deus que os resgatou da escravidão. E embora ele lhes dê muitas chances para se arrepender, eles continuam dando sua lealdade aos deuses de outras nações. E cada vez lemos que a ira quente de Deus inflamou-se contra os israelitas. Mas repare o que sempre segue. Deus os entregou nas mãos de seus inimigos. Israel queria servir aos deuses de outras nações e então Deus, em sua justa ira, dá a eles o que querem à medida que essas nações retornam e derrotam Israel. Isso é semelhante ao que o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Romanos. Ele diz que a ira de Deus está sendo revelada contra o mal humano. E então, 3 vezes ele diz como isso parece. Deus entrega às pessoas os seus desejos e decisões destrutivas, mesmo que isso leve à morte. Mas Paulo também diz que Deus é paciente, dando tempo às pessoas para que elas reflitam e mudem, porque lembre-se, a ira de Deus é uma resposta ao mal humano e é baseada em um traço de caráter mais profundo, sua compaixão e seu amor leal. Deus não está contente em deixar as pessoas se afundarem em sua própria autodestruição. Na Bíblia, Deus está numa missão para resgatar. É por isso que Jesus disse que ele estava indo para Jerusalém morrer como uma demonstração do amor de Deus por seus inimigos. Ele ficaria no lugar de seu povo que estava escolhendo a autodestruição e tomaria sobre si as consequências de suas decisões. Na vida, morte e ressurreição de Jesus, vemos a ira de Deus contra o mal e seu amor pelas pessoas, trabalhando juntos para prover perdão e vida para a humanidade perdida em autorruína. Então, a ira de Deus na Bíblia é realmente importante, mas não é o final da história. Quando Deus se ira e traz justiça, é porque Ele é bom. E Ele é extremamente paciente, trabalhando em seu plano para restaurar as pessoas ao seu amor. E é isso que significa dizer que Deus é tardio em irar-se. Tentar explicar a natureza de Deus pode ser desafiador ou até mesmo assustador. Os autores bíblicos, ao contemplarem o enigma divino, costumavam caracterizar Deus de forma consistente como alguém cheio de compaixão e graça, que não se irrita facilmente e que é abundante em amor e em verdade. Esta ideia de que Deus não se irrita rapidamente pode ser inesperada para algum. Afinal, o Deus retratado nas Escrituras não é frequentemente visto como um ser irado que pune o pecado. No entanto, a ira divina apresentada nas Escrituras é complexa e envolvente. Na linguagem hebraica original da Bíblia, a expressão tardio em irar-se se diz eresh apayim, que significa longo de nariz. Pode parecer estranho dizer que a paciência divina tem algo a ver com o comprimento do nariz. Mas vejamos como os hebreus expressavam a ira, falando que o nariz de alguém aquecia. Por exemplo, na narrativa de José, quando Potifar pensou que José havia tentado seduzir sua esposa, ele ficou furioso, ou seja, seu nariz esquentou. Isso serve para ilustrar a sensação física de calor no rosto que acompanha sentimentos de raiva. Logo, as palavras nariz ou calor
surgem em hebraico como metáforas principais para expressar a ira. Alguém longo de nariz, então, é uma pessoa que demora a se irritar. Isso é exemplificado no adágio bíblico que associa a sabedoria ao ser longo de nariz, ou seja, controlado em sua raiva. Embora a Bíblia narra várias ocasiões em que Deus demonstra ira, é importante entender que tais descrições são simbólicas. Deus, afinal, não possui um nariz físico nem experimenta sensações de calor como nós. A ideia de ira ardente é uma forma poética para transmitir o quão seriamente Deus encara o mal praticado pela humanidade. Podemos comparar isso à indignação que sentimos ao testemunhar um ato de injustiça, como uma criança sendo alvo de bullying. Deus, portanto, expressa descontentamento de forma justa e com amor, ao ver ações que causam dano à sua criação. No entanto, a Bíblia também nos diz que Deus é paciente, oferecendo múltiplas oportunidades para o arrependimento e a mudança de caminho. Um exemplo disso é a interação de Deus com o faraó no relato bíblico do Êxodo. Mesmo diante da gravidade dos atos de Faraó, que escravizou o povo israelita e ordenou o lançamento de seus filhos às águas, Deus dá ao monarca muitas chances de libertar os israelitas. No entanto, o faraó ignora essas oportunidades e insiste em perseguir o povo, culminando em sua própria destruição, a qual é atribuída a reação severa, mas justa, de Deus frente aos seus atos contínuos de malícia. Realmente, a intensidade da situação é algo para se refletir. Considere que a bondade intrínseca de Deus exige que ele confronte a injustiça, como a praticada por Faraó, e a aborda de forma apropriada. A maneira como Deus expressa sua ira, de acordo com os textos sagrados, é permitindo que as pessoas enfrentem os resultados de suas próprias escolhas. Este padrão de resposta divina é observado repetidamente na Bíblia, notadamente no comportamento dos israelitas, que constantemente desobedeciam ao Deus que os salvou. Deus, misericordiosamente, sempre lhes deu a oportunidade de mudar, mas quando persistem em adorar outros deuses, enfrentam as consequências naturais disso. O apóstolo Paulo também descreve esse conceito, reiterando que a ira divina se manifesta pela entrega das pessoas aos efeitos nefastos de seus próprios caminhos, o que pode resultar até mesmo em morte. Apesar disso, Deus é retratado como sendo paciente e dando tempo para o arrependimento e mudança, porque, acima de tudo, sua ira é justa e surgida de suas qualidades ainda mais fundamentais: compaixão e amor fiel. Deus não deseja que a humanidade se perca em suas falhas e pecados. Ele se empenha em salvar, como evidenciado pelo sacrifício de Jesus, que levou sobre si as falhas e consequências dos atos do povo. Em Jesus, vemos a união da ira justa de Deus com seu amor por nós. Uma combinação que nos oferece redenção e uma nova vida. Assim, a ira de Deus, apesar de significativa, não é o ponto final. Onde a ira divina, há também o empenho e a paciência para corrigir e para reconduzir as pessoas de volta ao caminho do amor. Isso é o que significa quando dizemos que Deus é paciente até mesmo em sua ira. Se você se sentiu inspirado por este vídeo e deseja continuar a sua jornada de conhecimentos ancestrais com mais reflexões profundas sobre a fé e a espiritualidade, não se esqueça de se inscrever no canal Caminho Milenar. Clicando no botão de inscrição, você nos ajuda a crescer e a levar mensagens de luz e sabedoria a mais pessoas. E lembre-se, a caminhada pela vida é repleta de desafios, mas com força e fé no coração, somos capazes de superar qualquer montanha. Mantenha-se firme no seu propósito e confie no amor divino para guiar seus passos. Junte-se a nós e seja parte de uma comunidade que escolhe crescer e prosperar juntos. Inscreva-se agora e ative o sino de notificações para nunca perder um vídeo. Até a próxima jornada no Caminho Milenar.